Hoje eu estou recebendo Dirceu Giombelli. Dirceu, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os telespectadores. Olha, a gente tinha prometido trazer aqui também hoje o querido advogado, produtor, que é o nosso amigo Aires Furquim Cabral Júnior. E o Aires nos informou hoje cedo que ele teve uns probleminhas de saúde. Aires, melhora para você, tá? E olha, precisamos de você no segundo turno, tá bom? Então, por favor, recupere-se rapidamente, porque a sua participação é fundamental lá nas urnas. E hoje a gente tem dois assuntos muito relevantes: eleições e início de safra. A safra está indo bem? Graças a Deus está. Na verdade, dentro de uma perspectiva bacana de chuva no começo, talvez ela está indo como ela não andou nos últimos anos. Muitos produtores que entraram na atividade, talvez nos últimos 5, 8 anos, falaram que não tiveram uma largada tão bacana como esse ano, que a chuva realmente ela veio mais cedo e ela está bastante firme. Dá para se dizer, você olha a perspectiva, a previsão do clima, bastante firme, conversando com alguns produtores já com a área bem avançada já de plantio, né? E, logicamente, já desenhando pensando um pouquinho na segunda safra também, né? Pô, vai dar para fazer uma segunda safra dentro de uma janela melhor, com possibilidade também de investir um pouquinho mais, né? Então, assim, o cenário acaba que está bastante positivo, pensando em plantabilidade e olhando para frente também, pensando já numa segunda safra, né? A gente ainda vive aquele momento assim, que a gente sabe que vai ter aquele momento de uma pequena estiagem ali, de um veranico, e os produtores às vezes fazem até aquele escalonamento nesse plantio, já para não ter perdas acentuadas. E o clima está trazendo aí uma estabilidade, né, Dirceu? Exato, esse começo acho que está, realmente, como nós falamos, está muito bom. Normalmente, todos os anos acontece, às vezes um veranico dentro do mês de outubro, já aconteceu em outros anos, algum período em novembro, às vezes algum em janeiro, mas assim, é difícil de você prever. Como, vamos falar assim, a região nossa aqui lá é bastante grande também, normalmente os produtores pensam, mas eu tenho condições de plantar, eu tenho que começar a adiantar meu plantio, tanto é que alguns produtores no começo rodaram até 24 horas, pensando assim, se eu tiver uma estiagem, um veranico nos próximos dias aí de plantio, pelo menos ele consegue adiantar boa parte desse plantio também, para escalonar também a colheita e mesmo assim não perder aquela condição ideal de umidade. Por outro lado, também a gente tem assim boas variedades, eu acho que variedades a cada dia melhor, que permitem você plantar um pouquinho mais cedo e que consigam tolerar também um estresse hídrico, um sistema radicular um pouquinho melhor. Enfim, a gente observou nos últimos anos que mesmo às vezes passando algum estresse hídrico, as variedades elas parecem que estão mais bem preparadas, mais bem adaptadas aí para realmente minimizar um pouquinho essa perda por algum possível veranico que venha ocorrendo, né? Você falando aí das variedades aí, a gente tem cultivares cada vez melhores, com tecnologia, com pesquisa que vem, e o produtor também zelando cada vez mais, investindo no seu solo. Não, isso é fundamental. Acho que as coisas, muitas vezes a gente fala muito das variedades, mas elas vêm de encontro. Então, assim, a gente sabe que os produtores vêm muito atrás buscando tecnologia, e tecnologia não é só variedades e biotecnologia. Acho que é todo um programa, um sistema. O produtor hoje está investindo muito em solos, na qualidade, melhorando o perfil principalmente. Existiam e ainda existem muitos solos compactados, e o produtor entende que esse é um dos pontos fundamentais para ele conseguir romper essa barreira de produtividade, que muitas vezes a gente chegou aí nos últimos anos nos 60 sacos, 65, alguns produtores chegando às vezes a alguns patamares um pouquinho maior, na casa dos 70 sacos, e para isso precisa um pacote de informações, de tecnologia, enfim, é uma série de fatores que se juntam para ele realmente conseguir levar a produtividade. E a questão do solo, com certeza, é um dos fundamentais. Nós tivemos eleições para governador em Goiás já definido, que não foi novidade para ninguém, né? Na verdade, sim. Então, todo mundo já tinha essa expectativa, realmente, já da eleição do Ronaldo Caiado no primeiro turno. E, na verdade, ontem acabou se confirmando, né? A gente, olhando no todo, Dirceu, e a gente vê aí um cenário se desenhando, um cenário novo para o Brasil. Parece que o eleitor está ficando mais seletivo. Exatamente, pelo menos particularmente para mim, o que ficou provado ontem, a sensação... Velhas raposas foram deixadas de fora do galinheiro dessa vez. A sensação que nós tivemos ontem é que as pessoas estão mudando. O recado que foi dado nas urnas, como você bem falou, muitas pessoas que tradicionalmente na política, 20, 30 anos, deixaram de se eleger ontem, muitas vezes até
nas pesquisas, entre aspas, até estavam bem liderando, mas o povo chegou no momento acho que da eleição, na verdade as pesquisas também talvez a gente pode questionar muita coisa, né? Elas têm muitas vezes um fundamento, uma tendência, um objetivo por trás disso, mas as pessoas, os cidadãos deram a resposta nas urnas, tiraram muita gente que já deveriam ter saído talvez há muito tempo e buscando realmente por renovação, buscando principalmente as pessoas que não tenham um caráter mais limpo, pessoas ficha limpa, para tentar conduzir esse Brasil dos próximos tempos. Do jeito que a gente estava, nós sabíamos que não tinha sustentação e acho que a resposta começou a ser dada ontem. As pesquisas, não estamos aqui falando, condenando nenhum instituto, mas esse negócio de imparcial é conversa para inglês ver. Porque eu faço um texto, o meu texto, se eu coloco um ainda ou um já, se eu disser assim, olha, o Dirceu ainda não me respondeu, eu já estou dizendo que ele está atrasado. Ou se eu disser que o Dirceu já me respondeu, eu já estou dizendo também, eu estou manifestando um sentimento. Assim, os institutos também. A maneira com que apresenta já vai levando. Isso não acontece. Olha, senhores, análise do discurso, a gente vai ver isso sempre. Então, não tem jeito. Outra coisa, vem a primeira parte, a questão da lisura, dos interesses ou não, né? Do cliente que encomenda essa pesquisa, na tentativa de satisfazer o meu cliente, de fazer uma apresentação, né, Dirceu? Tem tudo isso. Exato, quando você pegava as principais pesquisas, você via quem faz as pesquisas, que sempre fizeram, talvez os dois principais institutos, mas lá por trás você via quem encomendava ela. E aí quando você começa a analisar um pouquinho mais, qual que é o interesse de quem encomendou essa pesquisa? É interessante para mim que o Jair Bolsonaro tem uma diferença maior ou menor, e aí vai chegando mais perto do final, você viu que teve um crescimento, que para mim esse crescimento sempre teve. Ele teve que ser revelado. Com certeza. Para eu não perder a minha credibilidade total diante do público depois, na hora que viesse os resultados, que eu vinha apresentando com os resultados apresentados nas urnas. E assim, eu acho outro ponto interessante é que a gente observava assim, por que eles não soltaram esses resultados talvez no domingo passado, numa semana anterior, que é um dia que muitas vezes as pessoas buscam olhar muita coisa na internet, que a partir de segunda-feira em diante todo mundo está trabalhando, então assim, a busca dessas informações na internet... Minuciosas, né? Exatamente, eles começaram a soltar pesquisas parciais, falando por estado, não ficava muito claro quanto que era o total do candidato A contra o total do candidato B, e foi chegando mais perto das eleições, soltando novas pesquisas, e aí mesmo assim a boca de urna já subiu mais um pouquinho, que ainda que não refletiu a realidade. Então assim, infelizmente é lamentável, algumas pessoas acabam olhando essas pesquisas para estar tomando algum tipo de decisão, né? Mas enfim, o que eu acho que é fato é que os cidadãos deram a resposta nas urnas e enfim, temos mais uma batalha agora daqui para frente, acho uma nova eleição que se desenha aqui para 15 dias aí para presidente da República, que é extremamente importante, e eu acho que o Brasil ainda corre muito risco, acho que o agronegócio, enfim, o Brasil acho que depende de passar esses próximos 20 dias, na verdade, que a eleição é dia 28, né, para estar realmente confirmando um cenário novo para o Brasil. Agora já é meio-dia e 16, nós precisamos fazer um intervalo e também a gente tem que lembrar que dentro de um instituto de pesquisa, o instituto ele recebe os dados que são colhidos pelo colaborador dele, que por mais que seja preparado e treinado, ele pode sair num dia preguiçoso, num dia que ele não está muito bem. É coisa natural do ser humano. Um dia eu desempenho melhor um papel, um trabalho, outro dia eu desempenho de um modo só a cumprir aquela carga, né, Dirceu? Pode também comprometer os resultados baseados em quem está na rua fazendo esse trabalho. Bem lembrado. E aí muitas vezes volta de novo também naquela tendência, além de tudo isso, Fabeli, até eu comentei acho contigo esses dias, no final do ano passado eu tive a curiosidade de pegar e fazer uma planilha em Excel e calcular quantos habitantes, quantos eleitores tem em cada estado e pegar os percentuais das pesquisas que tinha sido divulgado por estado, que estava registrado inclusive no TRE. Quando você fazia um somatório total, o resultado não era exatamente aquele. Então, existia uma confusão aí no final, que falava assim, em estado tal, o presidenciável tal está com tanto por cento, o B está com tanto por cento. Quando você fazia a conta, realmente,
considerando todos os eleitores absolutos, a conta era um pouquinho diferente. Então, eu já tinha certeza que aquele resultado, ele tinha uma certa tendência. E eu quero agora falar de alguns nomes eleitos. Começar lá no Rio Grande do Sul, Jerônimo Gergen, reeleito. Reeleito, bem reeleito. Bem reeleito e assim, para o agronegócio tem sido uma figura importante. Eu estou dizendo para o agronegócio, eu não estou dizendo para o Rio Grande do Sul, eu não estou dizendo para o gaúcho. Deputado Jerônimo, receba o nosso abraço, o nosso carinho, nosso respeito, porque a luta dele em prol da defesa do agro, em nível Brasil, inclusive agora em plena campanha política, tinha dias que a gente acompanha bem de perto o trabalho dele, ele estava atuando, fazendo trabalhos, tipo, ele não teve muito tempo para fazer campanha porque ele estava literalmente trabalhando, né? Realmente ele é uma pessoa que está envolvida com o que ele faz, ele defende o agro como poucos defendem, né? Precisamos ter mais Jerônimos aí no Congresso e eu acho que a partir de agora também começa a se desenhar, novas pessoas se elegeram também, que a gente vai comentar acho que agora há pouco, e fortalecendo esse agro, né? Realmente ele é um ícone, que pode ter certeza que eu acho que ele vai ter um apoio maior agora para conseguir fazer o agro um pouquinho melhor do que ele está sendo tratado hoje, né? E para fortalecer, o Heisen sai da Câmara e vai para o Senado. Exatamente, com uma brilhante votação. Primeiro colocado, né? Exatamente, uma outra pessoa que, enfim, acho que todos os gaúchos e todos os brasileiros aí vão ganhar muito com a eleição dele. Aí o Heisen, ele vinha ali com uma preocupação, porque ele, desde o início, ele se posicionou, já eu estou dizendo assim, pré-campanhas e tudo, ele se posicionou pró-Bolsonaro. Quando, de repente, a Ana Amélia vai para vice, o partido, ele é do PP, né? O partido coloca a Ana Amélia como vice do Alckmin e ele ficou angustiado ali por um bom tempo e, de repente, ele falou, olha, não tem jeito de ir para a contradição, eu sou Bolsonaro. E aí ele se consagrou nessa votação e que a gente vê aí uma tendência também que ocorreu em muitos outros candidatos no Brasil afora, né? Exatamente. Na verdade, é uma questão de você realmente se posicionar. Muitas vezes, assim, o partido direciona você a aceitar algumas coisas, mas, enfim, a opinião dele prevaleceu. Eu acredito que ele fez o correto, embora muitas vezes o partido prezava por outra coisa, né? Mas importante sim, ele falou, não, eu acho que o caminho correto é esse, e é isso que eu acredito e enfim, eu acho que deu certo, né? Nós temos ainda que falar de alguns casos aqui de Goiás também. Por Jataí, nós tivemos eleito o José Carapu. Primeira vez ele é um novato na política, né? A segunda campanha dele, a primeira para vereador, foi eleito. Então, 2 anos de mandato, já veio para deputado estadual e foi eleito. E tem um vínculo com o agro também, né? Que a gente tinha ainda o Thiago Maggioni também fazendo parte da disputa, não se elegeu, foi bem votado, foi o segundo mais bem votado aqui, mas também dentro dessa linha do agro, né? Exatamente, se nós formos analisar, Jataí tinha 8 candidatos a deputado estadual, para o tamanho de Jataí, enfim, para os votos de Jataí em torno, é muito. Coisa. Então, realmente, todo mundo estava até preocupado que talvez não ia eleger nenhum. Felizmente elegeu 1, podia daqui a pouco ter sido até eleito 2, mas enfim, de novo, uma cara nova, pessoas novas, acho que entrando realmente na política para tentar fazer coisas diferentes. Então o Zé Carapu é um belo exemplo disso. Infelizmente o Thiago Maggioni não conseguiu, mas enfim, 2 pessoas do agro aí que se dispuseram, colocaram o nome à disposição e o Zé Carapu está lá para estar representando o Jataí, enfim, a nossa região, né? Para federal tivemos a eleição do Zé Mário, que se não der certo a gente tem que pegar e bater de cinto, porque conhecimento do setor tem de sobra. Produtor rural, presidente da FAEG, vizinho nosso aqui, porque ele está aqui instalado em Mineiros. Então, uma pessoa que conhece o estado inteiro e todas as causas do agro. Exato, acho que ele vem para fechar realmente isso, né? A gente fica feliz porque realmente as pessoas do agro conseguiram obter êxito. E ele é um exemplo disso, uma pessoa que ao longo dos últimos anos tem dedicado muito tempo da vida dele em função da FAEG
enfim, e está vivendo o agronegócio no dia a dia, tem muito conhecimento e pode ter certeza, ele vai contribuir muito com o nosso agronegócio. Ele está próximo de nós, sabe das dificuldades, dos desafios que nós temos aqui no dia a dia e com certeza ele vai contribuir de forma ímpar aqui para o nosso agronegócio. Bom, e a gente ainda tem aqui, olha, para completar aqui esse ciclo todo, nós temos então o Zé Carapô e o Lissauer também em Rio Verde, né? Exatamente. Que foi reeleito. O Lissauer tem toda uma história aí da família, ele com o agronegócio, né? Seu Carlos Vieira é uma pessoa respeitadíssima e também, então nós temos aí na Assembleia, né? Já nós estamos falando aqui da nossa região, tem outros nomes também, né? Exato. Federal tem o Zé Mário e o governador, que foi uma referência no agro, que várias vezes... Eu já conversei com o Caiado e ele já citou isso várias vezes, e é verdade que defender o agricultor, o pecuarista lá nos anos 80, ele era taxado como defensor dos latifundiários. Isso era irônico, não é? Hoje, como tenta mostrar uma nova imagem do produtor, né? Exatamente. Hoje, na verdade, o Brasil depende do agronegócio. O agronegócio que tem ajudado o Brasil a não ter sentido tanto essa crise que nós tivemos aí nos últimos tempos. O agronegócio foi o que deu o superávit aí na nossa balança. E ele, como ninguém conhece o agro, enfim, ele também se envolveu ao longo dos últimos tempos, enfim, como senador, fez um bom trabalho. E, enfim, entendemos que o caminho está traçado, com bons deputados estaduais, bons deputados federais, senadores representando o agro, governadores. Enfim, agora acho que falta a última etapa aí para nós consolidar com um bom presidente da República aí, que realmente defenda o nosso agro e faça o Brasil aí continuar num desenvolvimento aí que deu uma estagnada aí nos últimos tempos, né? Olha, meio-dia e 28, o assunto dá para a gente continuar. Eu quero abraçar o Edmilson Almeida Rezende. Ele só não falou de que cidade, né? Ele está acompanhando o Sucesso no Campo. O Pedro Otoniel, que está em Goiânia acompanhando o Sucesso no Campo. Um abraço para vocês, continuem acompanhando, participe com a gente sempre. Nessa questão aí, precisamos fechar, né? Precisamos de finalizar, como o Dirceu disse, esse apoio para o agro. E o que a gente está querendo, senhores, não é facilidades, a gente não está querendo benesses. A gente quer que não atrapalhe. Só isso. É que não mude as regras no meio do jogo ou finalizando. Na hora que o produtor está ali com a safra para vender, não, agora vai ser assim, ó, só pode vender se fizer assado. É isso que a gente quer que não ocorra. Mas não podemos deixar de registrar aquelas raposas que ficaram de fora e que são importantes. Marconi Perillo em Goiás, Dilma Rousseff em Minas, Lindbergh Faria no Rio e muitos outros.